Que a paz de Jesus esteja com todos. É com alegria que participamos de nosso Evangelho no Lar. O culto é realizado semanalmente, em dia e hora determinados, para facilitar a participação de nossos mentores espirituais. Tem início com a prece e continua com a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar? Vamos fazer então a nossa prece. Fechemos os nossos olhos. Busquemos a Jesus nesse instante, percebendo-lhe a presença amiga em nosso lar, a presença dos nossos anjos da guarda, dos espíritos do bem que velam, cuidam de cada um de nós. Senhor Jesus, nós nos alegramos por aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos o Teu Evangelho, Senhor. Que as Tuas lições possam calar fundo em nossos corações, nos alimentando, nos fortalecendo, nos consolando. Graças nós Te damos, Senhor, por tudo. Permaneça junto a cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Bom, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. São Mateus. Moisés, item 2. Na lei mosaica há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não cometais adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do vosso próximo. Décimo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvidas, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever.
As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Bom, comentários, né? Nós fizemos aqui a leitura do item 1 e do item 2, né, do capítulo 1, e aqui a gente percebe claramente a distinção entre a lei de Moisés, que é a lei do homem, e a lei divina, que são os 10 mandamentos. E aí nós percebemos como foi importante essas duas divisões, porque uma vinha atender a necessidade daquele povo, como o Evangelho diz, um povo indisciplinado, turbulento, ignorante, né? E que precisava de leis firmes, leis rígidas. E a outra, a lei divina, e que são imutáveis as leis divinas. Quando nós falamos das leis dos homens, nós estamos falando de leis que se modificam porque os homens são imperfeitos, portanto, as suas leis também são imperfeitas e vão melhorando com o tempo. Quando nós falamos das leis divinas, nós estamos falando de leis imutáveis, leis que não se modificam porque já são perfeitas, não precisam de mudança. Muito bem. Para nós vermos a importância desse capítulo do Evangelho, desta lição a respeito de Moisés, o grande legislador, é uma lição que foi inserida no primeiro capítulo do Evangelho, os 10 mandamentos, como a demonstrar para nós que Moisés veio trazer a primeira revelação das leis divinas. E realmente, se nós percebermos os 10 mandamentos, nós vamos prestar atenção que eles são quase que proibitivos. Não matarás, não furtarás, não prestarás falso testemunho. Com que razão? Exatamente porque a sociedade da época era turbulenta, indisciplinada. Então ela necessitava de um freio maior, não é? Alguém que impôs aquelas leis. Alguém que impusesse aquela lei rígida, aqueles preceitos rígidos, exatamente para poder conter a indisciplina daquele povo que nada mais eram do que nós mesmos, não é? Agora, se nós pegarmos os 10 mandamentos e trazermos para a nossa atualidade, será que ele vale para nós, os espíritas? Claro. Então nós vimos aí que o próprio Cristo, ele falou, né, que não veio destruir a lei. Então Jesus veio ratificar as leis divinas trazidas por Moisés. Então elas têm inteira aplicação para nós, porque o Cristo ratificou e porque a doutrina espírita agora, ela vem ratificar os 10 mandamentos. E será que eles são atuais? São, porque nós ainda somos imperfeitos, não tanto quanto naquela época de Moisés, mas nós ainda trazemos a imperfeição, precisamos de leis humanas que coloquem determinados freios em nós. E eles são tão atuais que nós temos lá, não matarás, não furtarás. Então, o não matarás, ele vem demonstrar para a gente a importância da brandura, de realmente sermos pacíficos, de respeitarmos o próximo, não é? A questão de nós não cobiçarmos a mulher do próximo, não adulterarás. Então, são mandamentos que até hoje o homem ainda transgride constantemente na nossa sociedade. Nós ainda não conseguimos nem respeitar a primeira revelação, os 10 mandamentos da lei divina.